Bom dia, torcida tricolor, aqui é Hugo Seixas. Cuidado, veículo no acostamento à frente. Mais um tricolor no trânsito, hoje dia 22 de abril de 2026, quarta-feira, véspera da estreia do Fluminense na Copa do Brasil contra o Operário. Abrindo o vídeo aqui para falar, né, essa semana o Fluminense deu folga na segunda, então não tem muita informação. O que tinha para fazer era comentar o jogo, mas as coisas aparecem, né? Falar aqui de algumas, entre aspas, polêmicas, né? A primeira é aquela polêmica após entrevista do Matheus Montenegro sobre ter que vender 200 milhões, né? Aí eu fiz um vídeo explicando que isso não era tão difícil assim e tal. Falei que ali eu estava sendo otimista, né? Se eu sou torcedor do Fluminense, eu vou ser otimista. Eu não vou ser pessimista e ficar puxando as coisas para baixo, né? E aí falei alguns valores de venda que a gente poderia ter sem desmontar o time, né? Sem perder o Martinelli, por exemplo, né? E aí uma das coisas que eu coloco ali é a venda do André, que não é uma venda nossa, é uma venda externa, mas que poderia render um dinheiro para o Fluminense, né? E aí, inicialmente, eu sei que o Fluminense tem direito a 5% pelo mecanismo de solidariedade. Só isso, né? O valor que está lá, né? Que o André deve ser vendido entre 30 e 35 milhões. Já disse, sou otimista, bota 35 milhões na conta, né? O Fluminense já tiraria aí um pouco mais de 5% desse valor de 12 milhões, de 200 milhões, né? Que aí o André sairia por 11 e um pouquinho, mais ou menos. 1,75 milhões de euros, né? Esses 5% do André, né? E aí, né, eu vi hoje, né, isso aí eu não sabia, eu acho que nem na época que eu fiz as contas, né, que o Fluminense tem 10% de mais-valia do André. O André foi vendido por 22 milhões com bônus, né, e aí não sei como é que fica essa conta, quando entra o bônus, onde entra o bônus, se o bônus entra na conta ou não, mas vamos colocar o bônus na conta, né? E aí para 35 milhões é uma diferença de 13 milhões, né? Esse Fluminense tem 10% de 13 milhões de euros, o Fluminense tem 1,3 milhão de euros, né? E aí, somando com os 5% do mecanismo de solidariedade, o Fluminense ficaria com 18 milhões e pouco, quase 20 milhões. Ou seja, com a venda de um jogador nosso que está lá na Inglaterra, a gente já conseguiria quase 10% desse valor, né? Tá certo que eu acho que cria de Xerém sendo vendido agora na janela, né? Talvez só o Luiz Henrique possa ser vendido por um valor maior que esse, ou por esse valor, né? Eu acho até que o Luiz Henrique se falou que o Zenit topa vender por 40, 45 milhões de euros, né? Não tenho certeza se foi isso, né? Mas tá aí, né? Uma venda que pode ser a segunda maior da janela de jogadores ligados a Xerém, né? Já nos daria 10% desse valor dos 200 milhões, né? Claro que o Luiz Henrique, se for vendido, a gente vai ter só o mecanismo de solidariedade, e aí o mecanismo de solidariedade talvez não chegue em 5%, né? Eu não sei com quantos anos o Luiz Henrique veio pro Fluminense, mas ele vem de um... eu acho que ele faz a base toda no Fluminense, né? Ele foi visto jogando um campeonato que era meio de pelado, se eu não me engano, né? Então a gente talvez tivesse direito a esse 5% inteiro também, né? E é isso, esses 200 milhões não é difícil de alcançar, por causa também dessas vendas que a gente tem lá fora, né? Passada essa polêmica, né? Vou falar também, vamos continuar no quesito contratação, né? Saiu aí que o Botafogo deve vender alguns jogadores, está com transfer ban de novo, aí de o Barbosa aí pro Palmeiras, e aí com isso o Palmeiras pode desistir do Nino, pipipipopopó e blá blá blá. Aí tem isso, né, que todo mundo acha que o Palmeiras com certeza vai trazer o Nino. Eu já falei que eu acho que o Nino vem pro Fluminense, né? Eu acho que se essa negociação chegar em 20 milhões, acho difícil, mas acho necessário, porque o Nino viria não só para resolver um problema na zaga, né? Hoje em dia, o nosso zagueiro, né, que tem sido titular mais confiante é o Freitas, que joga pela esquerda, o Nino joga pela direita, né? Não só o problema da zaga, mas também o problema de falta de capitão, falta de liderança no Fluminense dentro de campo, né?
Eu acho que ele viria para resolver esse problema, então eu acho que valeria a pena um investimento maior nele, né? Mas muito estão falando, né? Agora também a nova polêmica é a questão do Midjan, né? O Fluminense trouxe o Midjan, um zagueiro que joga pela esquerda, que nem o Freitas. O Fluminense traz no momento em que o Freitas virou o foco dos erros defensivos do Fluminense, né? E acho que o problema principal nunca foi o Freitas, nas falhas do Freitas. O problema do Freitas é que ele está sempre em evidência porque ele está cobrindo a cagada dos outros. Ele está recebendo um passe na hora que a defesa está mais apertada. Aí a função dele, mesmo na época em que a gente tinha o excelente Thiago Silva, né? O zagueiro que foi pro Porto para não ganhar porra nenhuma, né? Mesmo com o Thiago Silva, dava a bola no momento em que que a defesa estava mais apertada no Freitas. Aí o Freitas tinha que se virar para saber o que fazer com a bola. Se ele entregava um lateral perto da grande área ou se ele tentava uma jogada para botar essa bola lá para frente. Entendeu? Então é isso, né? Para mim o Freitas é colocado para merda por parte da torcida pela situação em que ele era colocado pelos próprios jogadores do Fluminense, pelo próprio time do Fluminense durante algumas jogadas, né? E hoje a gente vê isso. Tá lá os caras pichotando do lado do Freitas, o Freitas várias vezes cobre os caras, quando o Freitas pichota, ninguém cobre o Freitas, né? E aí o Freitas estava em evidência, a gente traz o Midjan, né, que na minha cabeça vem para ser titular do Fluminense, né? Porém o Freitas, depois da data FIFA, que foi o que o Zubeldia falou, que precisava para entrosar o Midjan, o Freitas está bem, o Freitas está para tomar um cartão amarelo no Campeonato Brasileiro e não toma. E aí, vai fazer o quê? Você perde o elenco se você tirar o cara sem motivo. Os companheiros do Freitas erram mais que ele, eu vou tirar o Freitas do time por quê? Entendeu? Não faz sentido, né? Mas, talvez, por desculpa de reduzir minutagem, dê para guardar o Freitas um pouquinho e botar o Midjan. Ou se o Freitas, né, tomar o cartão amarelo lá pelo Campeonato Brasileiro, né, a gente consegue ver o Midjan jogando, né? E aí, qual é a polêmica? Ah, gastou 4 milhões no Midjan, agora falta um mês para entrar na data da Copa do Mundo, e aí a gente podia ter esses 4 milhões para contratar o Nino. Aí as mesmas pessoas que estavam falando isso, né, eram pessoas que falavam antes que o Fluminense precisava de 2 zagueiros de qualquer forma, que não bastava ser só o Nino. Então, cara, é chato isso, sabe? É criar polêmica onde não tem. A torcida já tá puta com qualquer coisa que aconteça no Fluminense. Aí você ainda quer jogar mais isso pra torcida ficar mais puta, né? Terceira polêmica. Ah, não tem promoção de ingresso e o Fluminense não briga pra mudar esse péssimo horário de 8h30 no domingo no jogo contra a Chapecoense. Não vou. A torcida já não tava indo, entendeu? Antes da polêmica com o Flamengo, o Fluminense com mais de 10 jogos, com vitória em casa, com mando de campo, a torcida não estava indo. Aí agora, nesse jogo domingo, se ele fosse 4 horas da tarde, a gente ia lotar todo o anel do Maracanã. Não ia. E detalhe, né, a leste inferior e a leste superior diminuiu o valor do ingresso em R$10. Entendeu? Em R$10. Então houve redução do preço do ingresso. Você quer o quê? Compra do Arbala Juquinha na tendinha da esquina e você ganha o ingresso pro jogo do Fluminense? Não é assim também, entendeu? É que nem o jogo lá com o Flamengo, que o jogo foi adiado. De repente, aquele seria o clássico com maior concentração de tricolores no Maracanã desde a final do Carioca de 2023. Porque a quantidade de tricolor que ia viajar para o Rio para ir para o jogo era histórica, né? A quantidade de gente que ia no jogo, com certeza, por causa da mudança de sábado para domingo, ia deixar de ir porque não dava para ir, é uma quantidade histórica. A gente ia lotar o Maracanã, né? Eu acho que a diretoria do Fluminense ia pedir ingresso no setor norte para botar tricolor lá. Não faz sentido, sabe? É isso, a torcida quer reclamar. E aí agora, com essa questão dos 4 milhões de gastos no Midjan, né, que poderia ser guardado para investir no Nino, para o Nino não ir para o Palmeiras, estão querendo criar outra polêmica, entendeu? Polêmica vazia de novo, sabe? Uma outra questão, o Riquelme entrou bem contra o Santos. Entrou bem, arriscou a jogada, foi para cima, mas é um moleque que nunca, né, se escondeu quando entra nos jogos, né? A chance que a gente teve de empate lá para classificar, né, a chance para classificar contra o Lanús, no final do jogo saiu de 2 cruzamentos dele, né? Então assim, é um moleque que não tem medo, ele arrisca. Entrou mal no jogo? Não, né? O Santi Moreno era um cara que ano passado, quando entrava mal. Esse ano começou bem ali quando estava com o time reserva, mas depois dos jogos que ele foi entrando, na maioria, então no início, assim que entrava, não rendia nada,
né? Então, assim, comparando com o Santos Moreno, o Riquelme entrou melhor. Mas, cara, ele não acertou um drible que tentou no jogo. Roubou bola? Ok, roubou bola do Neymar, inclusive, né? Mas falar que ele entrou bem não dá, entendeu? Merece chance? Merece, acredito eu que sim. Eu, se eu fosse o Zubeldia, deixava o Riquelme ali com o alerta ligado de poder entrar nos 2 próximos jogos, né? Até porque, voltando no assunto Freitas, né, o comentário agora é que o Fluminense está botando o Freitas para jogar. Isso o comentário é de página, enfim, né, que fala qualquer coisa. Que o Fluminense está botando o Freitas para jogar, não bota o Midian para jogar, porque quer dar visibilidade ao Freitas e a intenção é vender ele por 8 milhões na janela de transferência. O Freitas estava na minha conta lá dos 200 milhões, vendendo ele por 5. Se vender por 8, melhor ainda. Mas assim, se o Freitas é tão ruim, né, se tudo de errado que acontece na defesa do Fluminense a culpa é do Freitas, é melhor esconder ele do que botar ele para jogar, para tentar ganhar esse dinheiro, né? Uma coisa rápida aqui sobre o Freitas também, né? O cara é azarado mesmo, porque ele dá o bote, ele tira a bola do Neymar, né? E aí não tem cobertura, não tinha ninguém acompanhando o Gabriel Barbosa, a bola sobe pro Gabriel Barbosa e o time do Santos faz 1-0. Mas por quê? Porque o companheiro de zaga do Freitas falhou. Não porque o Freitas falhou dando o bote e desarmando o Neymar, né? Falei de Riquelme, falei de Midian, falei dos 200 milhões, né? Basicamente isso para falar hoje. Tô pensando aqui se tem mais alguma coisa, né? Eu contra o Operário e contra a Chapecoense, eu tenderia a poupar alguns jogadores, tá? Contra a Chapecoense nem tanto, que eu acho que a gente não pode negociar ponto dentro de casa, né? Talvez o ideal fosse começar com um time considerado titular, trocar uma peça ou outra ali, né, pensando no jogo contra a Bolívia, tá? Mas jogo contra a Bolívia, ó, o jogo lá na Bolívia, contra o Bolívar, né? Mas eu acho que vale pensar, né, em quais jogadores usar assim, nesses 2 jogos, né? Porque a gente vai jogar na altitude, né, e depois vai para o sul, aí depois tem um jogo na Argentina, né? Essa viagem sul, a Argentina tem que ser feita numa pernada só. Espero eu que o Fluminense não invente de voltar para o Rio para depois ir para a Argentina. Mas, né, eu acho que contra o Operário e contra a Chapecoense dá para segurar o time, né? E aí talvez, né, pensando em poupar alguns jogadores, assim, o Operário vai se abrir, né, para jogar contra o Fluminense, porque a chance maior deles vencerem é nesse jogo, né? Se eles forem atacar, vale a pena você ter os 2 pontas mais rápidos, talvez dar uma segurada no Savarino, né? Eu daria sequência para os laterais, né? 2 jogos seguidos aí para o Guga e para o Arana, né? Enfim, pensar em como montar esse meio de campo, né, já sem o Acosta, e pensando em segurar o Savarino, entendeu? Eu acho que vale alguma reflexão sobre aí, né? Eu penso assim, em diminuir a minutagem, né? O Bernal eu acho que precisa de jogo, mas aí diminuir o Martinelli já não jogou o último jogo, talvez dar uma segurada no Hércules, né? Pro próximo jogo, dar uma segurada no Hércules, o Ignacio, deixar o Ignacio jogar essas 2 próximas partidas, para ver se, tendo alguma sequência, se ele consegue errar menos que o Gêmeos, né? A questão da zaga esquerda é aquilo, o Freitas vai ser titular na Bolívia? Vai, então segura o cara esses 2 jogos, né, contra os 2 próximos adversários, né? Lateral, nesse jogo eu daria sequência, talvez segurasse, eu entraria com os antigos titulares no jogo contra a Chape, né? Eu acho que o Savarino, né, deveria segurar o Savarino, né? Ou é porque eu não sei, eu acho que talvez lá na Bolívia a gente não devesse usar o Savarino, né? Pensar em uma trinca de volantes ali, nem o Savarino nem o Ganso, e jogar com o Serna e Canóbio, né? No ataque vai ser um jogo de que eu vou precisar na quinta-feira do meu jogador alto, ou penso em jogar no contra-ataque, que aí o melhor seria ter o JK, né? Pensar nessas questões aí. Eu acho que o Fluminense tem scout para ver como o Operário joga. Tá certo que o Operário, né, tá fazendo o jogo do ano, e aí talvez queira se defender mesmo sendo um time mais ofensivo, mas não sei. Amanhã a gente fala sobre a escalação, beleza? Saudações tricolores e faz o duplo L.